Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Hoje eu quero falar novamente a respeito do Apocalipse, porém eu não vou fazer uma videoaula. Novamente eu vou falar a respeito do debate que existiu entre o Fabiano, que é protestante, e a minha pessoa. Como eu já me referi, o debate, né, foi até legal, o Fabiano foi muito respeitoso no debate, mas teve o lado negativo, o pós-debate. O bando do Fabiano entrou nos comentários do vídeo. O vídeo está disponível, né, para todo mundo assistir lá no Universo Católico. Eles entraram, né, nos comentários do vídeo e começaram a vandalizar os comentários da mesma forma com que eles fazem lá na página do Oswaldo no Facebook. Né? Você vai lá, faz um comentário, uma postagem e começa o bando a entrar e não deixa você continuar postando nada. Eles começam a postar coisa em cima de coisa, coisas repetitivas, coisas que já foram refutadas e comentadas, por exemplo, no próprio vídeo. E eu me dei a liberdade, já que eles entraram, né, nos comentários, tiveram a liberdade de entrar nos comentários do vídeo e vandalizar, né, todos os comentários, eu me dei na liberdade de pegar alguns comentários e postar aqui nesse vídeo, né, para mostrar ao ouvinte como se dá a palhaçada protestante a respeito da interpretação do Apocalipse, tá? Eu vou começar aqui falando sobre o Neilon Soares, muito conhecido lá entre os protestantes. É um vândalo, tá? Um vândalo que se utiliza do Ctrl+C e Ctrl+V para tentar argumentar alguma coisa contra o catolicismo. Ele se baseia em textos totalmente textos elaborados por outras pessoas, ele vai lá, dá o seu Ctrl+C e Ctrl+V e começa a encher linguiça os tópicos. E o que acontece? Depois do debate, ele foi lá vandalizar os comentários do vídeo, dizendo assim: eu não consigo entender o porquê de dar outro nome a Jerusalém, nesse caso, né, o nome de Babilônia, sendo que ela, lá no capítulo 11, espiritualmente já possui os nomes, né, no plural, os nomes de Sodoma e Egito. Então, perceba você, ouvinte, olha o tipo de argumento que esse cidadão possui, tá? Esse vândalo. Segundo ele, Jerusalém poderia ter dois nomes poderia ter, tá? Já tinha o nome de Sodoma e Egito. O terceiro não pode. Ele determinou, Neilon Soares determinou que João não poderia usar um terceiro nome para Jerusalém. Esse é o tipo de pessoa que tenta interpretar o Apocalipse, né? Então, segundo ele, Jerusalém, tá, poderia ter dois nomes. Ela poderia ser chamada de Sodoma e Egito, mas Babilônia não, aí já é demais. Três nomes, poxa vida, né? Lá a mulher do Apocalipse 17, que agora eles dizem não ser a mesma do capítulo 11, tinha o nome de prostituta, tinha o nome de mulher e se chamava Babilônia. Também ali é outra coisa, ali pode, né? Mas não, no capítulo 11 não, 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 não. Não, não pode. Né? Jerusalém só pode ter no máximo dois nomes, tá ok? Esse é o tipo de profeta dentro do protestantismo, gente, tá? Por esta e outras que a gente, né, principalmente nós que estamos no catolicismo, que a gente entende o porquê o protestantismo caiu numa desgraça em 500 milhões de seitas, né? E agora tem os desigrejados, que ele é uma igreja com a briba debaixo do braço, ele lê a briba no fundo do quintal e depois vai comer a mulher do vizinho, né? E, enfim, agora é por isso que a gente consegue entender, né, exatamente o porquê cada um tem seu Jesus diferente e com a mesma Bíblia Sagrada. Ele termina dizendo um monte de porcaria aqui. Ele fala assim: e é sabido por todos que nessa época, que espiritualmente era chamada de Babilônia era Roma. Assim, ela preenche os requisitos de ser a grande cidade que reinava sobre os reis da terra. Eu não vou mais explicar sobre os reis da terra, até porque eu vou fazer um vídeo apenas sobre esse termo. Mas, cara, eu já expliquei em diversos vídeos. Eu possuo aí, no mínimo, três artigos se referindo a esse termo. Então, assim,
é sabido por todos o real significado do termo reis da terra. Tá? Sobre Roma ser conhecida como uma grande cidade, é só no mundo, no fantástico mundo de Neil Soares, tá? Porque eu não conheço nenhum autor que tenha se referido a Roma, né? Um autor, né, bíblico, né? Não sei, até em livros apócrifos eu nunca vi um apóstolo, um discípulo chamando Roma de grande cidade, né? Mas, segundo o nosso amigo Neilon Soares, a grande cidade não era Jerusalém, era Roma. Só que as escrituras dizem ao contrário. Aí tem um outro rapaz aqui, o Valdecir Tomás, cara. Eu não vou chamar ele de jumento, eu juro. Eu tô, sinceramente, eu tô me contendo para não chamar ele de jumento. Olha o que este cidadão escreveu, né? Outro problema sério com esse posicionamento do Cristiano Macabeus, a interpretação dele está em completo desacordo com o clero. Com o clero. Depois eu continuo lendo o que ele escreveu, mas preste atenção, está em desacordo com o clero. O cara ele não entende, ele não consegue entender a doutrina protestante, porque, né, caiu numa desgraça de 500 milhões de seitas, onde cada uma tem a sua própria doutrina, mas ele conhece a doutrina da Igreja Católica. Ele conhece, ele sim é o cara que conhece totalmente a doutrina da Igreja Católica. Eu confesso que eu estudo há 10 anos teologia dentro do catolicismo e eu não conheço. Se me pergunta, tem coisas assim que eu ainda estou aprendendo, que dizem, né, que eu pego uma citação, o Cláudio Campos conhece muito mais do que eu, o, o Rafael Rodrigues conhece muito mais, por exemplo, da doutrina do que eu, e eu acabo indo buscar com eles. Eu que estou há 10 anos estudando, mas o cara, o protestante que conhece, cara, ele diz que o meu posicionamento está em desacordo com o clero católico. Por quê? Olha só o porquê. Por quê? O clero que tem o imprimatur de bispos romanos, ele não sabe nem o que é imprimatur, ele não sabe o que é isso, ele acha que é uma dogmatização, ele acha que o imprimatur é assim. O cara ele escreve um livro e este livro é levado para Roma, o Papa convoca um concílio e todos os bispos vão ali e carimba aquilo. E aí é dogmatizado. Ó, o livro virou um dogma de fé católica. Olha, eu vou te falar, cara. Como eu te falei, eu tô me contendo aqui para não chamar o cara de jumento. Mas não tem como. O cara não sabe o que que é, o cara não estuda, não faz uma pesquisa. Cara, o imprimato de bispos romanos, na verdade, sim, cada bispo pode conceder um imprimato. Se eu, por exemplo, eu escrevo uma obra, tá? Seja eu católico, não católico, protestante ou até ateu. Eu escrevo um artigo, uma obra baseado num artigo, seja um artigo religioso, seja um artigo científico, seja filosófico, qualquer coisa. Tá? E eu quero que este meu livro, ou este meu artigo, por exemplo, seja divulgado dentro da igreja, para que os católicos possam ler da melhor maneira possível. Eu vou até a arquidiocese local e peço para que o bispo conceda o imprimatur àquele meu livro, aquela minha obra, sei lá, o que seja, um artigo. E o que que acontece? O bispo, tá? Ele vai ler e ele vai constar ali, ó. Não possui. Esse artigo pode ser científico, pode ser né, um artigo filosófico. Não contém nada que contraria a doutrina da Igreja Católica. Tá? É concedido o imprimatur, os católicos podem ler, sim, da melhor maneira possível. Ele não vai ser incorporado na Bíblia, porque ele não vai ser um livro canônico, mas vai ser um livro que o bispo autorizou que o católico pudesse ler. Não quer dizer que seja um livro doutrinário, um livro, sei lá, um livro canônico, sei lá, qualquer coisa, um livro profético. Não precisa ser um livro assim. Tá? Pode ser qualquer livro, qualquer livro. Pode ser um livro filosófico, como eu falei, um livro científico. Por exemplo, as obras de Galileu foi censurada, não recebeu imprimato. Porque na época a igreja entendia que as obras de Galileu possuía algumas heresias. Hoje, né, hoje a igreja entende, ao contrário, mas na época foi censurada. Eram obras, né, eram artigos mais científicos, o de Galileu. Bem, enfim, o cara não sabe o que é imprimatur, tá? E o pior é que ele julga que o imprimatur é concedido em cima das notas do rodapé da Bíblia. Olha o tipo de protestante que quer debater com católico, tá? Vou falar mais uma vez, vou repetir mais uma vez, cara. As notas explicativas que estão em cada Bíblia, tá? Essas notas, seja na CNBB, na Ave Maria, na Bíblia de Jerusalém, naquela porcaria da Bíblia pastoral lá, marxista,
são notas, tá? Editadas pela própria editora. A editora vai buscar, tá? A editora vai buscar pesquisar e, enfim, pesquisar em algum lugar e ela vai colocar ali notas explicativas no rodapé de cada Bíblia, né? De cada página ali, explicando, né? A visão pode ser da igreja, pode não ser da igreja. Existem notas, por exemplo, no livro de Daniel, na Bíblia Ave Maria, né, se eu não me engano, no capítulo 7 ou no capítulo 2, que as notas ali, né, ela dá várias interpretações. Por exemplo, eu posso até fazer um artigo sobre isso, até um vídeo. Ela vai sugerir para você 3 interpretações a respeito da estátua né, do sonho de Nabucodonosor. Ela vai te dar várias interpretações, não vai te dar uma só. Só para você ter uma ideia que aquilo é da própria editora. Agora, pode ser que as notas no rodapé seja baseado em cima, por exemplo, de um artigo de um bispo, pode ser de um padre, não sei, de um diácono. Pode ser sim também, ele pode se basear em cima de várias coisas, mas é da própria editora. Tanto que a Bíblia, lá, a versão pastoral, é uma Bíblia. Se você ler a nota que existe em cada página ali, o católico cai de costa, porque é totalmente marxista, entendeu? Enfim, mas eu não vou entrar mais nessa questão, só explicando novamente que no caso da Bíblia, na versão Ave Maria e na versão Jerusalém que eles citam, o imprimatur é em cima da tradução, tá? Da tradução. O bispo ele vai ali, né? Ele olha, ele lê, né? Na questão ali pode ser até mais de um, não precisa ser um bispo apenas. Eles leem tudo aquilo e percebe que a tradução não contém heresia nenhuma, está de acordo com exatamente com o que está na Vulgata Latina. E ele, né, coloca o imprimatur ali porque aquele livro, aquela Bíblia, aquela versão pode ser lida pelos católicos. Por exemplo, lá na Idade Média, né, lá os valdenses, eles escreveram uma Bíblia para eles. Os valdenses, eles escreveram uma Bíblia para eles. E assim, eles queriam, na verdade, eles queriam que a igreja aceitasse aquilo. E a igreja não jamais iria aceitar uma pataquada daquela, entendeu? Então a Bíblia ali na versão dos valdenses foi censurada pela igreja. O católico estava, não é que estava impedido de ler. O católico poderia até ter conhecimento e ler aquela obra. Só que não poderia levar aquilo como algo doutrinário, entendeu? Como um livro espiritual. Aí o católico teria que ler aquilo como um livro normal, um livro apenas que foi escrito por um herege qualquer, e ter a sabedoria que aquilo não é um livro cristão, tá ok? Então, enfim, cara, eu não vou mais falar sobre imprimatur. Imprimatur é uma questão já que foi debatido não só aqui no canal do YouTube, né, do Universo Católico, mas lá na comunidade do Oswaldo também já foi muito debatido isso. E aqui eu peguei, aqui no slide, eu peguei as notas, né, que estão no rodapé da Bíblia de Jerusalém, que eles citam, nossa, como são chatos, cara. Eles voltam sempre no mesmo lugar. Como se diz, é um círculo vicioso. Você vai lá e rebate, você vai lá e refuta, e de repente vem um outro protestante, ou mesmo, e coloca a mesma coisa que você acabou de refutar. É uma coisa de louco, eles são fabricados em série. Eles passam pela lavagem cerebral lá da sessão do descarrego, cara, e eles caem em devaneios. Eles são refutados, aí eles somem, passa um dia, 2 dias, eles voltam com o mesmo argumento. Meu Deus do céu, cara, que pé tá o protestantismo. Aqui na Bíblia de Jerusalém, tá? Onde eles usam, dizendo que no rodapé está dizendo que é Roma, mas também diz que é Jerusalém. Dá essa opção também, presta atenção. Tá aqui, ó. Eles dizem assim, ó, grande cidade de Babilônia é Roma, tá? É uma interpretação que eles pegaram né, eles pesquisaram em vários lugares e diz aqui, ó, ela é chamada de Sodoma e Egito e por causa de seus 2 grandes crimes, aí eu não consegui ler aqui o que está escrito aqui, impudiciais, acho, e opressão dos fiéis de Cristo. Aqui é identificada como Jerusalém,
não é somente a cidade santa, tá ok? Então tá aqui, olha, também é identificado como Jerusalém, tá ok? Então o que acontece? As notas que estão no rodapé, né, de cada página, essas notas, ela vai te dar, as notas vão te dar várias opções. Elas vão te levar, ela vai falar assim, ó, pode ser isso, mas também pode ser aquilo. No Apocalipse 12, se você pegar o Apocalipse 12, se eu não me engano, a versão Ave Maria, vai estar lá falando que a mulher ali, que a gente, né, que é nítido que é Maria, mas pode ser a igreja também, e existe a interpretação de ser Israel, a própria Bíblia, Ave Maria vai dar essa interpretação para você, né? Essa possível interpretação. Então é só uma sugestão. As notas aqui no rodapé são apenas algumas sugestões que a editora coloca, para que o leitor possa ler aquela Bíblia e ter a ideia, né, de várias interpretações alternativas. E tá aqui, ó. Então tá lá, ó. Aqui é identificada como Jerusalém, que não é somente cidade santa, pois, olha só, pois ela matou os profetas. E cito aqui o texto que eu cito nos meus artigos, Mateus 23, 37. Então, está vendo? Ó? Então ela fala aqui, ó, tá vendo? Que a grande cidade é a Babilônia, é Roma, tá ok? Ela é chamada de Sodoma e Egito por causa, né, dos seus crimes, tá ok? Mas é identificada como Jerusalém, que não é somente a cidade santa, porque ela matou os profetas. Então, é, fica uma coisa assim muito subjetiva o cara pegar e dizer, não, a Bíblia está afirmando, tá? A Bíblia de Jerusalém está afirmando que é Roma. Não está afirmando que é Roma. Está dando uma sugestão para o leitor. Tá ok? O mesmo acontece aqui, se eu não me engano, aqui na questão de quando foi escrito o Apocalipse, acho. Tá aqui, ó. Isso que eu peguei se eu não me engano, na comunidade lá do Oswaldo. Tá aqui, ó. Que tenha sido composto durante o reinado de Domiciano. Tá? Algumas pessoas creem que o Apocalipse tenha sido escrito no reinado Domiciano, por volta de 95. Outros, e não sem alguma probabilidade, creem que pelo menos algumas partes já estariam redigidas desde o tempo de Nero, pouco antes de 70. Então, assim, a Bíblia está te dando as duas opções. Ó, existe lá algumas opiniões que sugerem que o Apocalipse foi escrito em 95, lá no reinado de Domiciano, ou Domitiano, como fala o nosso amigo Fabiano, né? Muito legal o jeito que ele fala, mas na verdade a forma correta aqui no italiano é falado assim, tá? Mas eu achei muito legal. E, enfim, também dá a opção de que pelo menos algumas partes já teria sido escrito no tempo de Nero. Olha só. Então a Bíblia não está afirmando, as notas ali, as notas não estão afirmando nada. Está te dando aqui o quê? Uma sugestão, tá? E para você pesquisar mais a fundo a respeito de cada coisa. Depois ela fala aqui, ó, seja que optemos pelo tempo de Domiciano, ou seja, pelo tempo de Nero, é indispensável para o bem compreender o Apocalipse. E aí continua, né, as notas explicativas, tá ok? Agora eu vou entrar no caso do Fabiano, cara. Ele participou do debate comigo. Tá? Então acabou, eu não quero, eu não gosto mais de ficar nesse negócio de ficar debatendo por comentários em Facebook. Eu não gosto mais disso, entendeu? Eu prefiro escrever, perder o meu tempo escrevendo meus artigos e fazendo os vídeos, os vídeos e os artigos são de muito mais proveito para o ouvinte, o leitor, do que ficar aqui com esse debate de besta, sabe? Dando Ctrl V, Ctrl C e acaba um ficando rebatendo o outro com as mesmas coisas sempre, sabe? Aí fica aquele círculo vicioso. Mas enfim, quem assistiu o debate, quem não assistiu, assista. Tá lá no Universo Católico. Quem assistiu o debate, é lógico que o protestante ele vai dizer que o Fabiano deu um banho no Macabeus. Qualquer protestante ele vai para o lado do Fabiano, assim como o católico vai para o lado do católico. Isso é a grande realidade, né? Poucos ali vão fazer uma análise sem tendenciar para o seu lado. Mas o que acontece? Quem assistiu o debate
viu, tá? E quem não assistiu, assista. E quem assistiu, reassista, assista de novo. Vocês vão ver que ali tem um católico que está munido de documentos, fontes documentais, fontes bíblicas, fora da Bíblia, tá? Fontes apócrifas, usando usando todas aquelas fontes da melhor maneira possível para interpretar o Apocalipse. Do outro lado, a gente vê o Fabiano, que é totalmente ligado à sola escritura, e que não usou um texto, cara, não usou nenhum texto bíblico para defender a sua interpretação em cima do Apocalipse. Em todo momento, foram mais de 2 horas de debate, em todo momento ele usava os mesmos argumentos, que na verdade é em cima de um achismo dele. Tá? Tem a questão de Irineu, que eu vou falar, né, no final do vídeo. A questão de Irineu, que ficou citando Irineu e Clemente, que falou, né, Irineu afirmou que o Apocalipse foi escrito lá no reinado Domiciano, que não sei o quê, mas não pode, cara. O Apocalipse mesmo não diz isso. O Apocalipse, ele menciona lá no Apocalipse 11 o Templo de Jerusalém. Olha só, cara. Ele menciona a cidade santa como se a cidade ainda não tivesse sido sitiada por exércitos. Tá ok? Se ele está citando o Templo de Jerusalém, ele está citando. Não pode ter sido escrito, cara, em Domiciano. Mas enfim, era uma visão particular de Irineu e é respeitável, tá? Mas ele ficou citando 2 horas citando Irineu, 2 horas citando Irineu, 2 horas citando Irineu, e a cidade que reina sobre os reis da terra. E por mais que você pegasse ali e falasse, cara, isso aqui é uma simbologia, isso aqui está dentro da cultura hebraica. Você precisa pegar os livros lá do Antigo Testamento, ver o que os profetas falavam a respeito disso. Né? E o cara a todo momento. E citando, a única coisa que ele citou a mais do que isso foi a morte dos santos e dos profetas que ocorreu em Roma, cara, tá? E não pode ser em Jerusalém. E retirou toda a credibilidade do que Lucas e Mateus escreveu a respeito da cidade que matou os santos e matou os profetas, falando que aquilo não pode. Praticamente, pelas palavras do nosso amigo Fabiano, Jesus Cristo mentiu. Tá? Ele falou que não pode ser, não pode ser. Tá lá escrito. Jerusalém será culpada, tá? Aquela geração seria culpada por todo o sangue que foi derramado na terra. Tá? E ele falou que não pode ser, não pode. Ele não admite essa ideia. Isso é uma das causas do porquê o protestantismo caiu nessa desgraça de 500 milhões de seitas. É aquela questão do que eu falo. Eu acredito apenas no que está escrito, mas nem tudo que está escrito eu acredito. Então, ele não acredita, por exemplo, no que Jesus Cristo falou. E aí ele citou que não, quem matou os santos e os profetas foram Roma, porque a quantidade foi muito maior do que em Jerusalém. Por quantidade, como eu falei, por quantidade, o Estado Islâmico é a prostituta da Babilônia, tá? De quem matou mais cristão, não tenha dúvida. Né? O Estado Islâmico foi o que matou mais cristão. Né? Pelo menos, né? Se tiverem dados diferentes, por favor, eu vou e me redimo disso. Mas, cara, com certeza o Estado Islâmico matou muito mais cristãos do que o Império Romano. Mas tudo bem. E aí o que acontece? Ele pegou uma das minhas falas, assim, que eu junto um termo com o outro para fazer a interpretação, e aí ele diz assim: Me deixa lembrar suas palavras, Cristiano. É só pegar um termo e ir juntando com o outro. É assim que se interpreta a Bíblia? Olha, cara, sinceramente, tem que ter 2 sacos para aguentar os sofismas protestantes. Aí depois, quando eu chamo, né, um cara igual o Fabiano de vândalo, ele fica magoado, cara. Isso aqui é um vandalismo, velho. O cara pega. Eu vou repetir mais uma vez, já repeti em vários vídeos e até no debate, cara. João, ele era hebreu, tá? Ele escreveu o Apocalipse há 2000 anos, tá ok? Ele era hebreu. Ele escreveu em cima de uma cultura hebraica e usando uma língua chamada grego koiné, tá ok? Então você não consegue interpretar nada, seja o Apocalipse, seja qualquer outro livro, se você não possuir entendimento da cultura que ele foi escrito. Pegar o Apocalipse, o que ele faz, cara, o que o Fabiano faz, é o que a maioria desses pastores futuristas, principalmente os adventistas, fazem. Eles pegam o Apocalipse, eles retiram o Apocalipse do cânon bíblico, como se o Apocalipse fosse um livro isolado, tá? Do cânon bíblico, e eles começam a ler aquilo como se tivesse sido escrito em português, cara. Se tivesse sido escrito
hoje, cara. Quem escreveu esse livro hoje, cara? Olha que legal. Tá aqui os habitantes da Terra, cara. Os que habitam sobre o planeta Terra. É desse jeito, cara. Ah, tem uma besta aqui com chifre. Deve ser um, sei lá, um boi, alguma coisa. Deve ser um touro. Alguma coisa nesse sentido. Entendeu? É assim que eles interpretam o Apocalipse, cara. Mas não, cara. O Apocalipse foi escrito há 2000 anos dentro de uma cultura. E João usou totalmente, praticamente, sei lá, 80% do Apocalipse, uma simbologia que era de conhecimento entre os hebreus, tá ok? Então, um cristão que tivesse conhecimento dessa simbologia dentro da cultura hebraica conseguiria interpretar aquilo perfeitamente, como eu interpreto. Eu, só para você ter uma ideia, não tem uma característica da Babilônia que eu não ligo à cidade de Jerusalém. Todas as características, por quê? Eu tenho conhecimento da cultura hebraica, eu tenho total conhecimento disso, tá ok? E o que acontece? Ele diz que não, cara, não pode. Depois você vai ver o que ele escreveu, as porcarias que ele escreveu, né? E ele diz, que você usa uma simbologia de um com a simbologia de outro. Cara, meu, vou usar o quê? Você quer que eu use o quê, cara? A simbologia do Apocalipse, você quer que eu use segundo os termos usados pelo Fabiano, pelo seu subjetivismo? Meu Deus do céu, cara. Olha, sinceramente, o protestantismo tá numa forma tão degradante, cara. Sinceramente. Não é à toa que as igrejas mais tradicionais, como a luterana, a anglicana, por exemplo, a metodista, acho, não sei. Os presbiterianos, eles são um pouco diferentes, mas não é à toa que essas igrejas, a maioria dos fiéis estão voltando para a igreja católica em massa. Né? Eles estão voltando em massa para a igreja católica. Não é à toa. Por quê? Olha o que se tornou o protestantismo, cara. O cara que ele chamou de irmão, né? Que eu bani lá dos comentários, porque ia começar a vandalizar com Ctrl+C e Ctrl+V, como ele sempre faz, o Alombriga, ele chamou o Alombriga de irmão. É o mesmo cara que, sei lá, algumas semanas, ele falou que era um herege, porque estava tirando, né, eu expliquei, ó, existia um rapaz chamado Alon, e ele está tirando da Bíblia dele, ele tirou o versículo de Mateus 28:19. Ele falou que Jesus, ele não concorda que Jesus Cristo tenha falado aquilo. Para ele, Jesus Cristo não poderia ter falado aquilo. Esse mesmo cara chamou de irmão, cara. Olha a situação. Esse cara é maçônico. O Alon, ele é maçônico. Ele é totalmente ligado à maçonaria, tá? E o cara chamou de irmão. Por quê? Persegue a igreja católica. É irmão, ó. Persigo a igreja católica, é meu irmão. Olha só que situação tá o protestante, cara. E aí ele faz aqui sei lá, não sei se eu chamo de retórica, alguma coisa, não sei de onde ele tirou isso aqui. É a forma com que ele interpreta o Apocalipse, tá? Eu vou te contar como eu interpreto Apocalipse. Primeiro se interpreta o texto pelo contexto, imediato do próprio texto, tá? Olha que bonito que ele escreveu aqui. Do próprio livro à luz de toda a revelação bíblica, tá? Ah, meu saquinho, cara. E ele não citou um texto bíblico para interpretar o Apocalipse. Aí vai lá. Esse estudo mais simples serve para formar uma opinião inicial ou tecer hipóteses em casos mais complicados. Depois, em um estudo mais aprofundado, eu procuro conhecer as opiniões de eruditos ao longo da história, começando pelos patrísticos. Olha só, só que na verdade ele aceita só, por exemplo, o que lhe convém. O que não lhe convém, ele não aceita. Eu sou diferente, cara, eu aceito a opinião de Irineu. Só não concordo porque outros padres da igreja possuem opiniões diferentes da de Irineu, tá ok? E se você pegar o próprio Apocalipse, você vai ver que o Apocalipse não poderia ter sido escrito no reinado domiciano. Mas vamos lá, né? E depois ele continua aqui falando aqui, ó, pelos patrísticos, pelos teólogos católicos, ele também admite os teólogos católicos, tá? E ortodoxos ainda. E outras denominações cristãs, passando por reformadores e pelos teólogos protestantes mais renomados da pós-reforma até o período atual. Já o Antigo Testamento, eu procuro saber qual é o entendimento dos rabinos judeus. Ele escreveu judeus aqui, mas ele digitou errado, tá? E teólogos judeus messiânicos. Cara, ele vai procurar um rabino, meu Deus do céu, vai procurar um rabino judeu para entender o Antigo Testamento
que profetizou. O Antigo Testamento, né, era a sombra do que deveria vir, que era Cristo, profetizou a vinda de Cristo, mas esse rabino não aceita Jesus Cristo como Messias. É, por isso que eu falo, cara, dá para saber o porquê o protestantismo caiu nessa desgraça. O cara que ele chamou de Alon, de irmão, que é o Alon Briga, por exemplo, ele mandou eu perguntar para a comunidade judaica o porquê eles não fazem o sinal da cruz, o porquê eles não acreditam na Trindade. Né? Se a Trindade é uma doutrina cristã, se a Trindade é uma doutrina cristã, o sinal da cruz era feito pelos cristãos até né, e é feito até hoje pelos cristãos o sinal da cruz, por que os judeus não fazem, cara? Esse jumento, o Alon, mandou eu perguntar isso para a comunidade judaica que não aceitou Jesus Cristo como Messias. Então, cara, o protestantismo, sinceramente, é uma piada, cara. Sinceramente, o cara tem que. O nível de loucura para se tornar um protestante tem que ser muito alto mesmo, não pode ser baixo. E aí mas ele vai procurar a opinião do saber. Não digo que você não tenha que ter conhecimento da cultura judaica, mesmo nos dias de hoje. É importante o cristão ter conhecimento da cultura judaica. Mas, na interpretação do Antigo Testamento, não. Cara, eles não possuem conhecimento. Jesus Cristo retirou o reino dos judeus. Jesus Cristo retirou o Espírito Santo dali. Eles não possuem esse entendimento mais. Tá ok? Tanto que eles não aceitam Jesus. Eles não aceitam Jesus Cristo. Porque eles não possuem entendimento. Você quer conhecer o Antigo Testamento, cara? Você vai ter que procurar, né, os cristãos da época, os padres da igreja. Aí sim você vai conseguir interpretar o Antigo Testamento. E aí, continuando assim, né, ele continua com os judeus messiânicos. Também procuro, na medida do possível, buscar o entendimento histórico, arqueológico, antropológico e também onde for necessário, tá? E a exegese com as línguas originais também cabe aqui. Ele colocou assim como se não fosse muito importante a exegese, tá? Ele colocou como se fosse uma coisa secundária, tá? É o que eu mais uso, por sinal, né? E o que os teólogos protestantes mais usam também. Vejo quais são as opiniões vigentes e também de outras vertentes não cristãs e comparo com as opiniões que formatei ao princípio. Tá. Ele não ele diz que usa tudo isso aqui, ó. Ele escreveu aqui não sei quantas linhas. Ele diz que usa tudo isso aqui para interpretar o Apocalipse, por exemplo. Mas no debate ele não usou um texto bíblico, não usou um documento, uma fonte documental, não usou nada. Ele usou apenas o subjetivismo dele. Olha só como que é. E aí ele vai mais além, tá? Ele quer ensinar o Macabeus, tá? O Cris Macabeus, que faz 10 anos que o Cris Macabeus estuda Apocalipse e Teologia. Ele quer ensinar o Cris Macabeus a como se interpretar né, uma Bíblia, o Apocalipse. Aí ele diz assim, ó, receba isso como uma dica para o seu próprio aperfeiçoamento. Ele é professor, cara. Macabeus, não como um insulto ou vandalismo, como você está tentando me classificar, ou classificar isso. Eu classifico um vandalismo, é um vandalismo mesmo, tá? Você cometeu erros grassos em sua argumentação. Um deles foi tirar. Meu, eu tenho que dar risada. Um deles foi tirar profecia do contexto, como quando citou profetas do Antigo Testamento para embasar sua teoria de Jerusalém no século I. Olha, sério, eu não quero chamar ninguém de jumento hoje. Eu tô assim, me contendo, cara. Mas eu não posso mais. Agora, segundo o cidadão aqui, o cristão não pode mais usar o Antigo Testamento para interpretar o Novo Testamento. O cara, tenha santa paciência, velho. Tenha santa paciência. Agora o cristão está impedido. O Fabiano, tá? Não sei se ele é profeta, eu não sei se ele é um santo, o que ele é, não sei qual é a classificação que ele recebeu e qual autoridade divina recebeu, mas agora ele determinou que não se pode mais usar o Antigo Testamento para interpretar o Novo Testamento, cara. Tenha santa paciência, cara. O que diria, por exemplo, de Oséias, né? Vamos ver, por exemplo, Oséias. São Mateus, no capítulo 2 lá, ele diz assim: José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Isso aqui foi quando José fugiu para o Egito, a perseguição de Herodes. Tá? Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: eu chamei do Egito o meu filho. Olha só. Mateus ele pegou uma citação do profeta Oséias lá no Antigo Testamento,
tá? Para tentar embasar uma interpretação do porquê Jesus Cristo era o Messias, né? Ele pegou, só que essa citação de Oséias, se você for, eu não vou pegar agora nesse momento, mas se você for lá no livro de Oséias, você vai ver que Oséias está citando a saída do povo hebreu do Egito, né? Quando Moisés retirou o povo hebreu do Egito. Olha só, ele não está citando o nascimento de Jesus Cristo, a fuga de Jesus Cristo para o Egito, mas ele pegou a simbologia, tá, daquilo ali, transformou numa profecia e colocou no Novo Testamento para provar que Jesus Cristo era o Messias. Olha só, ele usou, tá vendo? O Antigo Testamento ele retirou uma coisa do contexto até, porque o contexto diz outra coisa, está se referindo, né, como eu falei, à saída do povo hebreu do Egito. Ele retirou ali um pedacinho do contexto e jogou ali, ó. Isso aqui, ó, é referente a Jesus Cristo, tá vendo? O Messias. Eu fico imaginando se o Fabiano vivesse na época lá, ele tinha dado um murro na cara de Mateus, né? Só pode. Fala, como você pode fazer uma coisa dessa? Você não pode pegar o Antigo Testamento para interpretar o Novo. Ai, meu saquinho. E aí o que eu faço, cara? O que eu faço é a mesma coisa. Para interpretar, para entender a prostituta da Babilônia, você vai ter que pegar aquelas características, tudo lá o que, que João citou, tudo. Você vai ter que pegar as características e vai ter que encontrar na cultura hebraica essas referências. Se você não encontrar, cara, você vai fazer, como eu falei, eu posso colocar qualquer coisa ali no Apocalipse. Eu posso colocar até o protestantismo, se eu quiser, eu coloco uma prostituta da Babilônia, cara. Eu coloco aí vários pastores como os reis lá da besta do Apocalipse. Tá? O islamismo, eu posso colocar o islamismo ali, que ninguém matou mais cristão até hoje do que o islamismo, e vai continuar matando. Até quando eu não sei, mas vai continuar matando. Só que eu sou levado para a realidade. Eu faço uma coisa racional. Seria cômodo para mim falar que a Babilônia era Roma pagã. Cara, isso não tem nada a ver com a igreja. Mas enfim, aí o cara diz que eu não posso usar agora. Eu não posso usar a simbologia do Antigo Testamento, de como os profetas tratavam a cidade de Jerusalém no Antigo Testamento, para poder interpretar o Apocalipse, né? E designar que a Babilônia é Jerusalém. Eu fico imaginando, né? Por exemplo, é porque eu acabei pegando algumas profecias de Jeremias e Ezequiel, onde eles citavam a realeza de Jerusalém. Jeremias dizia que Jerusalém era a rainha entre as províncias, a grande entre as nações. E eu coloco, olha só, é Jerusalém que está ali, ó. A Babilônia também é conhecida com essas características. Aí o que acontece? Imagina Mateus também, que descreveu as palavras de Jesus Cristo quando ele citou para uma Jerusalém, olha só, era uma Jerusalém totalmente dominada pelo exército romano, Jerusalém estava totalmente dominada pelos romanos, e Jesus Cristo simplesmente diz que Jerusalém é a cidade do grande rei. Olha só, Jerusalém, dominada pelo Império Romano, tá? Continuava sendo a cidade do grande rei. E esta cidade do grande rei foi citada por Davi em um salmo. Olha só, se eu não me engano era o salmo de Davi, né? Se eu não me engano era um dos que Davi escreveu. Jesus Cristo usou lá no Antigo Testamento, pegou algo que foi escrito lá nos Salmos, lá no Antigo Testamento, e colocou no Novo Testamento, dizendo que Jerusalém era a cidade do grande rei no Novo Testamento, mesmo dominada pelo Império Romano. Mas vem aqui o nosso amigo Fabiano e diz que não, tá errado, não pode fazer isso, não pode. No Antigo Testamento é Antigo Testamento, Novo Testamento é Novo Testamento. Cara, tenha santa paciência, sério. E aí ele continua aqui falando assim, ó. Acho que é outra coisa que você insiste em cometer, outro erro que você insiste em cometer é o de tentar colocar a confecção do Apocalipse para o tempo de Nero. Coisa que nem coisa que nenhuma pessoa acadêmica sã se arrisca a fazer. Cara, eu vou citar só três aqui, tá? Vou citar só três, que é esse Ken, né? Moisés Stewart, que eu uso também, e esse Marvin Peter aqui, tá ok? Esses três aqui, né? Eu tenho outros ali também, tem um holandês também que eu que eu leio bastante, assim, alguns comentários sobre eles, mas esses aqui são os principais, porque esse Kenan aqui, ele escreveu um livro antes de Israel cair, e ele tá terminando essa obra aqui, O Divórcio de Israel, tá? É bem interessante que ele coloca
o Apocalipse e a destruição de Jerusalém. E ele é protestante, tá? Ele não é católico. Tem o Moisés Stuart, que eu não sei se ele é católico ou é protestante, ele escreveu um livro, também está em inglês, todas essas obras estão em inglês ainda. O comentário sobre o Apocalipse é muito interessante, que ele cita os padres da igreja, vários comentários, e também ligando o Apocalipse à destruição do Templo de Jerusalém. E esse Marvin aqui, ele escreveu um livro também, As Interpretações do Apocalipse. Eu acho que esse aqui tem em português. Eu não li esse livro aqui, mas é muito interessante, que eu peguei algumas citações desse livro. É bem interessante, que ele também... E os três possuem visões diferentes a respeito do preterismo. Até porque eu detesto esse termo, preterismo, futurismo, tribulacionista, pós-tribulacionista, pré-tribulacionista. Isso é coisa de protestante, cara. Aqui o católico ele acredita apenas na verdade, tá? Mas ele, dentro do preterismo deles aí, eles também possuem divergências. É bem legal. Eles, um acredita, por exemplo, na volta de Cristo, que era simbólica lá durante a destruição do templo. Eu não acredito nisso. Eu sou contra o preterismo, só para você ter uma ideia. Eu sou contra o preterismo. Tá? Na questão do milenarismo também, eles se divergem também. É bem interessante pesquisar, entendeu? É lógico que ninguém vai ler, ninguém vai conseguir ler todos os livros do mundo, tá? Eu, por exemplo, eu leio muito história eclesiástica, eu leio muitos livros de Joséfo, eu leio muito os livros de Irineu, por sinal. Eu gosto muito, Jerônimo, então, Santo Agostinho, sabe? Eu leio muito esses livros. Mas eu não vou conseguir ler todos os livros que eu preciso, né? A patrística é muito grande, os doutores foram muitos, né? Existem obras maravilhosas que eu acho que eu nunca vou chegar a ler. E algumas obras protestantes também, é bem interessante. Então, se você puder não ler, mas pesquisar a respeito, é bem interessante, cara. O problema é que ele não pesquisa, tá? O Fabiano, ele não faz essa pesquisa antes de falar as besteiras que ele fala. Passou 2 horas e meia ali falando besteira, um monte de besteira, acabou não provando nada, né? Ele só quis retirar a credibilidade do que eu falava, mas ele mesmo não prova nada. E é por causa disso, não faz pesquisa, tá? Então, se tivesse feito uma pesquisa, não teria falado uma besteira dessa, tá ok? E aqui continuando essa palhaçada toda aí, o Valdecir de novo, aí ele vem falar que eu, ai meu saco, ele diz assim, é a primeira vez que eu vejo um católico desprezar a patrística. Quem está desprezando a patrística? Quem falou alguma coisa que está desprezando a patrística? Meu Deus do céu, cara. Então veja como essas pessoas, eles passam por uma lavagem cerebral. Eles, eles escutam o que você fala, eles leem aquilo que você escreve, tá? E depois ele vem e posta uma merda dessa aqui. Uma merda. Quem falou que despreza a patrística? Tá ok? Eu não concordo com o que o Irineu escreveu a respeito da datação do Apocalipse, até porque não tem data o Apocalipse. Irineu tinha uma visão, beleza? Aretas tinha outra, o Clemente se contradiz, do mesmo modo também Jerônimo se contradiz nessa questão. Os padres da igreja tinham opiniões diferentes. Isso aqui não é um dogma de fé. As opiniões eram diferentes, tá ok? Mas também não vou mais falar sobre isso aqui. Esse cara passou. E agora, assim, ó, sério, antes de terminar, né, tudo, olha o que esse cara me posta, velho. Preste atenção. Eu não vou ler tudo que ele escreveu aqui, porque tá falando do professor Felipe de Aquino. Realmente, o professor Felipe de Aquino, na verdade, ele possui vários textos a respeito, e ele fala tanto de Nero em um texto, como fala de Domiciano em outro. O Padre Paulo Ricardo, sim, né? O Padre Paulo Ricardo, ele é bem na temática de que o Apocalipse foi escrito em 95 mesmo, tá? E eu respeito a visão do Padre Paulo Ricardo, não concordo, porque eu tenho total ideia de que não seja. Mas não tem nada a ver, isso aqui não é um dogma de fé, cara. Você pode chegar lá e discordar do Padre Paulo Ricardo, Felipe de Aquino, qualquer um, cara. Falar assim, ó, eu não concordo por causa disso, disso e disso. Cara, isso aqui não é dogma de fé. O mais interessante, cara, o mais interessante de tudo é que ele cita o Caia Farsa, cara. O Caia Farsa. Pra quem sabe, o Caia Farsa é o blog do meu amigo Antônio Festa, tá? Surgiu antes do meu site, o Caia Farsa já tava aí estourando, né? E o Caia Farsa foi como se diz? Foi o princípio de tudo isso aqui. Tudo, tudo, tudo. Todos os apologistas, tudo que a gente faz, o meu site, o site do Rafael Rodrigues, tudo saiu do Caia Farsa, cara. Tudo. O Caia Farsa foi o princípio de tudo, cara. E o dono é um dos meus melhores amigos, o Antônio Festa, né?
E é legal que ele cita aqui, ó, o Caia Farsa, tá? E cita mais dois sites aqui católicos. Eles têm unanimidade, eles são, né, todos estão unidos ali, ó, junto, na mesma opinião de que o Apocalipse foi escrito no tempo de Domiciano. E o legal é que ele cita aqui, onde tá passando o mouse, ele cita o link aqui, ó, do Caia Farsa, tá vendo, ó? É só acionar ali o Caia Farsa, tá vendo? Cara, vocês vão, ó, cara, sinceramente, Fabiano, você vai passar o ridículo. Olha o ridículo que você vai passar agora. É só o leitor clicar no link que ele passou e vai aparecer isso aqui, ó. Caia Farsa. Quem é a besta do Apocalipse? Olha só. Tem até um slogan bem legal aqui, tá vendo? Ó? Besta do Apocalipse. E ele começa lá. Eu sugiro que todo mundo leia. Pode ler que esse aqui é um dos melhores artigos que existem a respeito da besta do Apocalipse, tá? Ele está sendo atualizado esse artigo. Eu vou falar o porquê. Tá lá, a besta do Apocalipse. Bem, meus irmãos católicos, esse artigo será dedicado ao assunto que os protestantes mais usam contra a Santa Igreja e o Santo Padre, a besta do Apocalipse. Segundo eles, a besta é o papado. Eu não sei de onde eles retiraram essa ideia, porém, no momento que se entra no protestantismo, é retirado metade do cérebro e a outra metade fica atrofiada porque é proibido pensar dentro do protestantismo. E assim vai, cara, o artigo todo. Maravilhoso artigo. Sabe por quê, ô, meu caro amigo? Sabe por que esse artigo é maravilhoso? Olha quem é o autor do artigo. Dá uma olhada aqui, ó. Eu vou passar o mouse aqui, ó. Cris Macabeus, cara. Você pegou um artigo que eu escrevi, cara, pro Caia Farsa. Eu que escrevi esse artigo pro Caia Farsa. E você tá dizendo que o Caia Farsa. Você tá dizendo que o Caia Farsa, cara. Diz que o Apocalipse foi escrito no reinado Domiciano. Ou Domitiano, como você gosta de se referir, mas tá certo, a sua pronúncia é Domitiano mesmo. É, cara, o artigo foi eu quem escreveu. Eu. A maioria dos artigos dentro do Caia Farsa a respeito do Apocalipse é de minha autoria. Você vê que o cara não faz nenhum tipo de pesquisa, ele só viu lá o Caia Farsa e falou, não, esse aqui... eu acho que esse aqui contraria o Macabeus também. Vai lá e coloca lá, cara. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Olha o vexame que o senhor tá passando. Essa imagem aqui, ó, tá vendo essa imagem aqui, ó? Que tá, ó. O quadro explicativo dos reis do Apocalipse. Tá aqui, ó. Aí tá aqui, ó, Augusto, né? Que é o Otávio Augusto, Tibério, Calígula, que é Caio Calígula, Cláudio, Nero. Aí depois vem Galba, Otton, Vitélio, que participaram da Guerra Civil lá em Roma. Depois vem aqui, ó, Vespasiano, Tito, Domiciano, o oitavo rei. Cara, fui eu quem fez a imagem, tá ok? Fui eu quem fez isso aqui. Ó, vou até colocar maior aqui, ó. Autor, Cris Macabeus, cara. Cris Macabeus. Então, cara, você não faz nenhum tipo de pesquisa antes de citar uma asneira dessa. Eu vou colocar de novo aqui, ó. Você colocou que o Caia Farsa diz que o Apocalipse foi escrito no tempo de Domitiano, tá ok? Domiciano, como eu falo. Mas se você tivesse feito uma pesquisa, cara, faz uma pesquisa antes, você não teria passado por esse vexame. Esse artigo é meu, fui eu quem escreveu, tá ok? Tá lá no meu site, tá? E eu tô atualizando esse artigo. Esse artigo vai ficar maior do que já é. Ele está sendo modificado. Eu creio que no máximo uns 2 meses eu consigo concluir todo o artigo. E é muito bom, por sinal, vai lá e pode ler o artigo que é muito bom. Você vai aprender bastante nele, tá? E para terminar aqui, cara, ele fala que eu deixo ele sem noção, tá? Sei lá. E não sei por quê. Porque aqui a maior parte dessas citações que você trouxe, tá, é que eu citei outros padres da igreja, outros santos, que falam que o Apocalipse foi escrito no tempo de Nero, tá? E eu faço toda uma conjectura daquilo. Por quê? Né? Nem sempre na verdade, o único padre da igreja, o único padre da igreja que realmente disse, e eu vou explicar uma coisa para vocês que vocês não sabem, tá? Mas o único que diz que o Apocalipse foi escrito no reinado Domiciano, o único que faz isso explicitamente, de uma forma explícita, é Domiciano, é Santo Irineu. Santo Irineu usa realmente o reinado Domiciano, tá? O único. Os outros, ou eles citam Irineu, tá? Eles citam Irineu, ou eles fazem de uma forma não explícita. E ele fala aqui, ó.
né? A maior parte dessas citações que você trouxe aqui sequer faz referências a João ter escrito Apocalipse no tempo de Nero. Porra, eu citei Epifanias, né, que ele citou aqui também, citei Aretas e citei outros padres da igreja que, por exemplo, Eusébio diz que as tribulações ocorreram em 70 depois de Cristo, e outros padres também que citam Daniel, né? A parte de Daniel que a Daniel cita do Apocalipse, eles dizem que se cumpriu também no ano 70 depois de Cristo, tá? Mas ele diz que eu não citei nada. É mais um sofisma protestante, né? Como se diz. Mais um sofista. E aí ele diz que eu faço um malabarismo com tudo e tá ok. Agora eu vou falar a respeito de Irineu, né, e de Clemente, por exemplo, que é o que ele mais citou lá. Entenda uma coisa, ó, a declaração de Clemente é essa. Se fosse necessário ter seu nome distintamente anunciado no presente tempo, o Clemente aqui, ele está citando, acho que a besta do Apocalipse e o 666. Se eu não me engano, foi esse trecho que ele retirou. Então vai lá. Se fosse necessário ter seu nome distintamente anunciado no presente tempo, sem dúvida teria sido anunciado por aquele que viu o Apocalipse, pois não foi muito antes disto que ele foi visto, mas quase na sua própria geração, no fim do reinado de Domiciano. O que acontece, sim, é que existem alguns teólogos, principalmente protestantes, que eles interpretam essa citação de Irineu de uma forma diferente da que os teólogos tradicionais. Por quê? Veja que Irineu está citando aqui o nome enigmático da besta, tá? Do 666. Tá? E ele diz que só aquele que escreveu o Apocalipse, que viu o Apocalipse, poderia realmente dizer quem era essa besta. Quem é esse homem, tá? E aí ele diz assim, né? Pois não foi muito antes disso que ele foi visto. Então, este ele aqui, alguns teólogos, principalmente protestantes, sugerem que seja João, não o livro do Apocalipse exatamente. Ou seja, Irineu diz que João não foi visto muito antes, né, disto, mas quase em sua própria geração no fim do reinado domiciano, os teólogos sugerem, tá, que este ele seja João e que João foi visto, né, não foi, João viveu, tá, estava vivendo há pouco tempo ali. E que no reinado de Domiciano, João ainda estava vivo e foi visto. Tá? Eu, particularmente, agora falando, eu não concordo com essa visão. Tá? Olha só, Fabiano, eu tô ajudando você agora, cara. Eu tô aqui, ó, indo ao seu favor. Eu não concordo com essa visão. Eu acho que Irineu escreveu mesmo que o Apocalipse foi visto lá por São João no reinado domiciano. Era a opinião de Irineu. Ele era totalmente futurista, ele era milenarista, tá? Era a opinião dele, cara. Foi respeitada a opinião dele. Outros padres, né, também tiveram a mesma opinião e outros não. E aí não tem problema nenhum, porque o Apocalipse não foi datado, então vai ficar segundo a opinião de cada um. Agora falando sobre Clemente de Alexandria, Hipólito e Orígenes, cara, eles não citam Domiciano, eles citam o tirano, tá? O tirano apenas, tá ok? Eu vou pegar uma das citações aqui de Eusébio aqui que ele cita, acho que é de Orígenes ou Clemente, acho, se eu não me engano. E ele diz assim, ó: escuta uma história, que não é uma história, mas é uma tradição existente sobre o apóstolo João, transmitida e guardada na memória efetivamente, depois que morreu o tirano, não Domiciano. João mudou-se da ilha de Patmos a Éfeso. Daqui continuava a partir quando o chamavam até as regiões pagãs vizinhas, com o fim de, em alguns lugares, estabelecer bispos, em outros erguer igrejas inteiras, em outros ainda ordenar alguns dos que haviam sido designados pelo Espírito Santo, tá? Essa é a citação, cara, mas eles citam o tirano. E aqui os teólogos, tá, entram em divergências. Por quê? Muitos dizem que esse tirano, ele é Domiciano. Outros dizem que esse tirano é Nero. Tá? Aqui ficou totalmente ao entendimento do leitor. E aí você vai ter que começar a ler, né? Ler e reler outras obras de cada
de cada padre da igreja, para tentar definir o que ele entendia, o que ele achava, qual era a opinião exata dele. Por exemplo, Clemente de Alexandria, ele sugere que as 70 semanas de Daniel se cumpriu no reinado de Nero. Olha só, tá vendo? No reinado de Nero até Vespasiano. Ele cita aí, eu cito isso aí no meu artigo, eu citei isso, tá? Então dá para perceber que Clemente de Alexandria, ele poderia muito bem ter esse tirano aqui como Nero, ou Vespasiano, por exemplo, e não Domiciano. Olha só, olha a cilada de bico, né? Olha a cilada, né? A sinuca de bico, na verdade, a cilada que o protestantismo está entrando. Citando os padres da igreja, cara, você não vai conseguir definir nada a respeito da datação do livro do Apocalipse. Isso aí vai ficar apenas na opinião particular de cada um, tá? Eu creio que o Apocalipse foi escrito no reinado de Nero e tenho certeza, até porque o Apocalipse menciona a existência do Templo de Jerusalém, está lá no capítulo 11. O anjo mandou João medir o Templo de Jerusalém, falando que o templo estava lá na Cidade Santa, velho. Ele mandou medir um nada, o que não tinha, o que não existia. Não, o templo estava erguido ainda. Mas essa aqui era a opinião de Irineu, tinha a opinião de Aretas, a opinião de Agostinho, a opinião de Jerônimo, tá? Tinha a opinião de Epifanias e outros padres da igreja. Se for pegar cada um aqui, cada um vai ter uma opinião diferente uma da outra. Eu tô pe... Tertuliano, por exemplo, Tertuliano acreditava que João tinha sido banido para a ilha de Patmos já no reinado de Nero. Olha só, Tertuliano. Então, enfim, cara, esse vídeo aqui eu deixei só para colocar as palhaçadas protestantes, né? Porque já que vocês vandalizaram os comentários do vídeo, eu me senti no direito de pegar os comentários e colocar aqui num outro vídeo mostrando as palhaçadas protestantes, tá ok? Agora, nos próximos vídeos, eu irei falar a respeito do termo habitantes da terra, tá? E mesmo o Fabiano não permitindo, porque agora o Fabiano se incumbiu do poder divino para dizer o que pode ser ou não usado dentro da Bíblia Sagrada, é, mas mesmo assim eu vou ter que ler o Antigo Testamento, tá, Fabiano? Eu vou pedir a permissão, só um pouquinho, tá? Só um pouquinho, porque eu vou ter que usar o livro dos profetas, principalmente Jeremias, é, Zacarias e o profeta Ezequiel, se eu não me engano, tá? Então eu vou pedir essa permissão para você, para mim poder usar os livros do Antigo Testamento, só para mostrar que eles também citavam o termo habitantes da terra lá no Antigo Testamento também, tá ok? Então, eu pedi essa permissão para você, tá? E eu vou usar no meu próximo vídeo. Mas é só isso, tá bom? Tá? Não fica magoado, não. Paz e bem a todos e até a próxima, gente.